Carol Middleton, a força silenciosa por trás da princesa. Durante anos, o público acompanhou cada passo da vida de Catherine, Princess of Wales. Seus vestidos eram analisados em revistas, seus gestos observados por câmeras e cada palavra cuidadosamente interpretada pela imprensa. No entanto, por trás da elegância e da serenidade que conquistaram o mundo, existe uma história muito mais profunda. Uma história que envolve uma mulher que nunca usou uma coroa, mas cuja influência foi essencial para moldar uma futura rainha. Recentemente, uma revelação inesperada chamou a atenção de todos que acompanham a família real britânica. Segundo relatos próximos ao círculo real, Carol Middleton e sua filha finalmente falaram sobre algo que durante muito tempo permaneceu apenas entre elas. Não podemos mais guardar esse segredo, disseram. A declaração emocionou aqueles que conhecem a história da família e revelou algo que muitos já suspeitavam. A força silenciosa de Carol foi fundamental para preparar Kate para os desafios da vida real. Carol Middleton nunca teve um título aristocrático. Diferente de muitas figuras que fazem parte do mundo da realeza, ela construiu sua vida longe dos palácios e das tradições centenárias. Antes de sua filha se tornar membro da família real, Carol já era conhecida por sua determinação e espírito empreendedor. Ao lado do marido, ela construiu um negócio de sucesso e criou sua família, com valores baseados em trabalho duro, humildade e perseverança. Essas qualidades seriam mais tarde essenciais quando Kate começou seu relacionamento com Prince William, herdeiro do trono britânico. Entrar para a família real não significa apenas vestir roupas elegantes e participar de eventos luxuosos. Significa também viver sob uma pressão constante, onde cada gesto é observado e cada decisão pode ser julgada publicamente. Foi nesse momento que a presença de Carol se tornou ainda mais importante. Enquanto conselheiros reais ofereciam orientações sobre protocolo e tradição, foi a mãe de Kate quem lhe ensinou algo ainda mais valioso: como permanecer fiel a si mesma. Carol não a preparou apenas para o olhar do público, mas para lidar com críticas, expectativas e momentos de fragilidade emocional. Um dos períodos mais difíceis da vida de Kate aconteceu durante suas gravidezes, quando ela sofreu de hiperêmese gravídica, uma condição severa que causa náuseas intensas, fraqueza e desidratação. Apesar da gravidade do problema, as responsabilidades públicas continuavam. A monarquia seguia seu ritmo rígido, e a expectativa era que Kate mantivesse sempre a compostura. Mais uma vez, foi Carol quem esteve ao lado da filha. Sem câmeras ou manchetes, ela ofereceu apoio, conforto e presença. Não havia discursos públicos ou grandes demonstrações de reconhecimento. Apenas o gesto simples e poderoso de uma mãe que se recusava a deixar sua filha enfrentar tudo sozinha. Esse tipo de força raramente aparece nos holofotes. No entanto, aqueles que observam de perto a família real sabem que essa influência foi essencial para moldar a personalidade equilibrada de Kate. Sua calma diante da pressão, sua gentileza em compromissos oficiais e sua capacidade de conectar-se com pessoas comuns não surgiram por acaso. Com o tempo, até mesmo a própria Queen Elizabeth II começou a perceber algo especial em Kate. A rainha, conhecida por sua capacidade de avaliar caráter e liderança, viu nela não apenas elegância, mas também uma profundidade emocional rara. Havia uma confiança tranquila em suas ações, uma firmeza que não precisava de ostentação para ser percebida. Nos corredores do palácio, começaram a surgir comentários discretos. Muitos passaram a reconhecer que o sucesso de Kate dentro da família real não era apenas resultado de sorte ou circunstância. Havia uma base sólida construída muito antes de ela entrar no mundo da realeza. E no centro dessa base estava Carol Middleton. Essa base moldou profundamente a mulher que o mundo hoje conhece como Catherine, Princess of Wales. Mas, dentro dos muros do palácio, existia uma história pouco conhecida, uma história que permaneceu em silêncio durante anos. Tudo começou com cartas. Não eram mensagens digitais, nem simples bilhetes ocasionais. Eram cartas manuscritas, escritas com calma e intenção. Cada palavra parecia escolhida com extremo cuidado. Não eram cartas românticas ou páginas de diário. Eram orientações, um verdadeiro mapa silencioso para o futuro. A autora dessas cartas era ninguém menos que Queen Elizabeth II, a monarca que reinou por mais tempo na história britânica. No entanto, elas não eram destinadas ao público, nem mesmo ao seu filho, o futuro rei King Charles III, ou a sua esposa Queen Camilla. Todas eram direcionadas a uma única pessoa, Catherine.
A rainha parecia acreditar que Catherine teria um papel decisivo no futuro da monarquia, não apenas como esposa de Prince William, mas como uma figura de liderança própria dentro da família real. Durante anos, rumores discretos circularam entre funcionários do palácio. Alguns notaram um padrão curioso. Sempre que Catherine enfrentava um momento difícil, seja uma crise pública, críticas da mídia ou pressões institucionais, ela parecia emergir mais forte, mais calma e ainda mais preparada. Era como se alguém a tivesse preparado antecipadamente. Após a morte da rainha, quando os aposentos privados foram organizados, um pequeno detalhe chamou a atenção. Em uma gaveta discreta e trancada, foi encontrada uma coleção de envelopes cuidadosamente guardados. Dentro deles estavam as cartas. Cada envelope trazia a caligrafia inconfundível de Elizabeth II e era endereçado diretamente a Catherine. As mensagens não eram simples gestos de carinho, pelo contrário, eram diretas, firmes e cheias de sabedoria acumulada ao longo de décadas de reinado. Algumas cartas ensinavam como manter a calma em momentos de crise, outras falavam sobre a importância de ouvir mais do que falar. Havia também orientações sobre como liderar sem buscar atenção excessiva, uma qualidade que a própria rainha sempre demonstrou, mas uma das cartas era diferente de todas as outras. Ela não trazia apenas conselhos, revelava uma convicção profunda. Naquela mensagem, Elizabeth II afirmava que Catherine estava destinada a se tornar a próxima rainha consorte, não apenas por seu casamento com William, mas porque ela acreditava pessoalmente que Catherine possuía as qualidades necessárias para representar o futuro da monarquia. Era uma declaração poderosa. A rainha descrevia Catherine como alguém que possuía graça, compostura e humildade. Uma mulher que não buscava os holofotes, mas sabia exatamente quando falar e quando permanecer em silêncio. Para Elizabeth II, esse equilíbrio era essencial para uma monarquia moderna. O mundo estava mudando rapidamente e a instituição real precisava evoluir. Precisava ser mais próxima das pessoas, mais empática, mas ao mesmo tempo manter sua força e estabilidade. Na visão da rainha, Catherine representava essa nova era. Entretanto, as cartas também carregavam um risco. Se seu conteúdo se tornasse público, muitas perguntas inevitavelmente surgiriam. O que Charles sabia? Como Camila reagiria? Por que a rainha nunca declarou isso oficialmente? As respostas nunca foram claras. Após a morte da monarca, a família real reuniu-se em Balmoral Castle, na Escócia, um lugar historicamente associado à tranquilidade e ao refúgio da família. Mas naquela ocasião, o clima era diferente. O silêncio parecia pesado, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Foi então que Catherine se levantou. Em suas mãos estava uma das cartas. Ela começou a ler lentamente. Cada palavra ecoava no silêncio da sala, carregada de autoridade e significado. Não era uma despedida, nem uma mensagem de conforto. Era uma decisão, a última orientação de uma rainha que havia passado a vida inteira protegendo o futuro da monarquia. Quando Catherine terminou de ler, o ambiente permaneceu em silêncio absoluto. Segundo relatos, Charles abaixou o olhar por um momento. Depois de esperar toda a vida para se tornar rei, ele compreendia que o futuro da coroa talvez dependesse não apenas dele, mas da mulher que a rainha havia escolhido para representar a próxima geração. E, naquele instante, ficou claro que Catherine não havia recebido apenas conselhos. Do outro lado da sala, a princesa Anne e o príncipe Edward trocaram um olhar significativo. Não era um olhar de surpresa, mas de compreensão silenciosa. Parecia que ambos já suspeitavam daquilo, ou talvez soubessem desde antes. A atmosfera era densa, carregada de história e de segredos que finalmente vinham à tona. Foi então que Anne falou. Sua voz era firme e clara, rompendo o silêncio com autoridade. Ela revelou que, anos antes, a rainha havia compartilhado com ela uma impressão muito particular sobre Catherine, a princesa de Gales. Segundo Anne, a rainha havia visto em Catherine algo raro, qualidades que seriam essenciais para o futuro da monarquia. Não se tratava apenas de elegância ou popularidade, mas de uma força silenciosa, uma capacidade de conectar-se com as pessoas e representar algo maior que o próprio título. Anne explicou que nunca havia mencionado aquilo antes. No entanto, ao ouvir o conteúdo da carta, sentiu que era o momento certo para revelar o que sabia. Enquanto ela falava, Camila permaneceu em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Seu olhar distante já demonstrava que compreendia perfeitamente o significado daquele instante.
Naquele momento, algo mudou. Não de forma oficial, nem com cerimônias ou declarações públicas. Foi uma mudança silenciosa de poder, transmitida por confiança, legado e afeto. A sala permaneceu calma, sem discussões ou confrontos. Ainda assim, todos ali entenderam a profundidade do que estava acontecendo. A intenção da rainha tornava-se clara. Camila ocupava o trono porque a lei assim determinava. Ela era rainha consorte por direito institucional, mas Catherine parecia representar algo diferente, algo escolhido pelo coração das pessoas e talvez pela visão da própria rainha. Essa diferença tornou-se o centro de uma narrativa silenciosa dentro da família real, a história de duas rainhas. A trajetória de Camila até a coroa foi longa e difícil. Durante décadas, seu nome esteve associado a escândalos e críticas. Muitos britânicos a viam como uma figura controversa, especialmente devido ao passado envolvendo o casamento de Charles e Diana. Para conquistar respeito, Camila precisou demonstrar paciência e dedicação. Cada aparição pública era cuidadosamente calculada. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra exigia disciplina. Com o tempo, ela conseguiu reconstruir sua imagem. Tornou-se uma presença estável ao lado de Charles, desempenhando seus deveres com dignidade e discrição. Sua ascensão ao título de rainha consorte foi resultado de anos de esforço e perseverança. Entretanto, enquanto Camila consolidava sua posição, outra figura conquistava o coração do público de maneira muito diferente. Catherine, conhecida como Kate, não nasceu em uma família real. Ela não cresceu em palácios, nem foi educada para governar. Mesmo assim, desde o momento em que entrou para a família real, algo em sua presença chamou a atenção. Havia uma naturalidade em sua postura que encantava as pessoas. Seu sorriso parecia espontâneo. Seu modo de falar era gentil e acessível. Quando encontrava o público, não mantinha distância excessiva. Ao contrário, demonstrava empatia e interesse genuíno. Enquanto Camila representava tradição e resistência, Kate simbolizava renovação. Ela não precisava disputar atenção. Sua popularidade parecia surgir naturalmente. Multidões se reuniam para vê-la, e a imprensa rapidamente passou a compará-la com Diana, destacando sua elegância, sensibilidade e capacidade de inspirar. Essa diferença de estilos refletia também duas visões sobre o papel da monarquia. Camila mantinha uma postura mais clássica, respeitando rigorosamente as tradições da instituição. Kate, por outro lado, parecia trazer um toque de modernidade, aproximando a realeza das pessoas comuns. Alguns observadores perceberam até mesmo sinais sutis da preferência da rainha. Em diversas ocasiões, joias históricas da coleção real foram usadas por Kate em eventos importantes. Não eram apenas acessórios luxuosos, eram símbolos carregados de significado e história. Para muitos especialistas da realeza, esses gestos discretos representavam algo maior, confiança. Dentro do palácio, no entanto, nada era discutido abertamente. As aparições públicas continuavam cordiais. Camila e Kate mantinham sorrisos e cumpriam seus deveres lado a lado, mas havia uma mudança quase imperceptível na dinâmica entre elas. Uma distância sutil. Camila havia lutado para conquistar seu lugar, apenas para perceber que o futuro da monarquia talvez estivesse sendo moldado por outra pessoa. Enquanto isso, Kate nem parecia perceber completamente o papel simbólico que estava assumindo. Ela não era apenas uma princesa ou uma futura rainha. Para muitos britânicos, ela representava esperança. Camila precisou resistir a décadas de julgamento público até conquistar seu lugar. Sua jornada foi marcada por persistência e resiliência. Kate, por outro lado, aparentava ter uma trajetória mais suave. No entanto, por trás da calma e do sorriso sereno, existia uma força construída ao longo de toda a sua vida. Uma força que vinha de casa. Essa base foi construída por sua mãe, Carol Middleton. Muito antes de Kate entrar para a família real, Carol não sonhava em criar uma princesa. Seu objetivo era muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo: criar filhos com valores sólidos. Em vez de prepará-los para títulos ou prestígio, ela priorizou qualidades como gentileza, dignidade, disciplina e empatia. Na casa dos Middleton, não havia discursos grandiosos sobre etiqueta ou sobre como se comportar diante de uma corte. O aprendizado vinha do cotidiano. Carol ensinava pelo exemplo, mostrando como manter a calma em momentos de pressão, como ouvir antes de reagir e como permanecer humilde independentemente das circunstâncias. Essas lições simples se tornaram a verdadeira herança de Kate. Enquanto o mundo observava a família real através de manchetes e rumores, a verdadeira história acontecia de forma silenciosa.
Era já a história de uma mãe que acreditava que caráter não se forma no conforto, mas através da paciência, do trabalho e da perseverança. Carol criou 3 filhos com personalidades distintas. Pippa Middleton cresceu confiante, independente e naturalmente elegante. James Middleton desenvolveu uma personalidade mais reservada, mas marcada por determinação e sensibilidade. Cada um seguiu seu próprio caminho, mas todos carregavam a mesma base de valores. Kate, entretanto, possuía algo que sua mãe percebeu desde cedo, uma tranquilidade profunda, quase intuitiva. Havia nela uma capacidade natural de manter o equilíbrio, mesmo diante de grandes desafios. Carol sabia que a vida poderia levar sua filha para caminhos imprevisíveis. Por isso, em vez de incentivá-la a buscar fama ou contos de fadas, preparou-a para enfrentar dificuldades com dignidade. Essa preparação se tornaria essencial anos depois. Quando Kate entrou oficialmente no universo da família real, ao se casar com Prince William, o mundo inteiro estava observando. A pressão era enorme. A mídia analisava cada gesto, cada palavra e cada escolha. Muitos se perguntavam como uma jovem vinda de uma família comum conseguiria se adaptar a um ambiente tão rígido e tradicional. Mas Kate surpreendeu. Ela manteve a calma diante das críticas, evitou reagir impulsivamente às manchetes e escolheu concentrar sua energia naquilo que realmente importava: seu casamento, seus deveres públicos e a construção de uma família sólida. Nada disso foi fruto do acaso. Foi o resultado de anos de preparação silenciosa. Durante momentos particularmente difíceis, incluindo gravidezes acompanhadas de intensa atenção da mídia, Carol continuou sendo uma presença constante, não com discursos públicos ou aparições dramáticas, mas com algo muito mais poderoso: apoio discreto e amor incondicional. Esse apoio ajudou Kate a permanecer conectada às suas raízes. Em uma sociedade onde gentileza às vezes é confundida com fraqueza, Carol ensinou à filha que a verdadeira força pode ser tranquila, não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Com o tempo, até mesmo uma das figuras mais experientes da monarquia percebeu essa verdade. Elizabeth II, conhecida por sua cautela ao confiar nas pessoas, começou a notar algo especial na nova integrante da família. Ela compreendeu que a estabilidade de Kate não era sorte, nem resultado de treinamento de palácio. Era algo muito mais profundo, algo que havia sido cuidadosamente cultivado ao longo de toda a sua vida. A rainha também passou a reconhecer a força silenciosa de Carol Middleton, uma mulher que nunca buscou títulos, reconhecimento ou atenção pública, mas que conseguiu moldar uma futura rainha através de valores simples e duradouros. Esse reconhecimento nunca virou manchete. Não houve cerimônias ou discursos para celebrá-lo, mas dentro da atmosfera da monarquia algo mudou. De forma discreta, quase imperceptível, uma nova energia começou a surgir, baseada não apenas em tradição, mas também em humanidade, equilíbrio e autenticidade. Kate não nasceu dentro da realeza. Diferentemente de muitos membros da aristocracia tradicional, ela cresceu em uma família comum, onde valores como respeito, empatia e equilíbrio emocional eram ensinados desde cedo. Sua mãe, Carol Middleton, desempenhou um papel essencial em sua formação. Em vez de preparar a filha para um título ou uma posição de poder, ela ensinou algo muito mais importante: como enfrentar a vida com dignidade, mesmo em momentos difíceis. Quando chegou o momento de assumir responsabilidade dentro da monarquia, Kate não estava sozinha. Ela carregava consigo anos de ensinamentos familiares, cada conselho silencioso, cada gesto de encorajamento e cada lembrança de que a verdadeira força não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Durante muito tempo, porém, o mundo não compreendeu isso. Antes de seu casamento com Prince William, Kate foi alvo de críticas e comentários maldosos. Alguns diziam que ela esperava demais, que era excessivamente paciente ou que não defendia a si mesma com firmeza. Manchetes negativas surgiam com frequência, tentando retratá-la como alguém passivo. Mas essas interpretações estavam longe da realidade. Enquanto muitos pensavam que ela apenas aguardava, Kate estava na verdade se preparando. Cada desafio, cada crítica e cada momento de exposição pública tornaram-se oportunidades de aprendizado. Em vez de reagir impulsivamente, ela observava, escutava e refletia. Esse processo silencioso de crescimento moldou uma mulher capaz de lidar com pressões que poucos poderiam imaginar. Durante quase uma década, Kate apoiou William sem possuir qualquer título real. Mesmo sob constante atenção da mídia, ela continuou levando uma vida relativamente normal.
Trabalhou, manteve rotinas comuns e procurou compreender a monarquia tanto pelo olhar do público quanto por trás dos bastidores. Essa experiência foi fundamental. Ela percebeu que a realeza não é um conto de fadas, mas uma instituição baseada em serviço, sacrifício e responsabilidade. Aprendeu que, às vezes, é necessário falar com firmeza e, em outras ocasiões, o silêncio pode ser a resposta mais sábia. Com o passar do tempo, qualidades que antes eram criticadas passaram a ser reconhecidas como seus maiores pontos fortes. Sua calma, sua postura reservada e sua compostura constante tornaram-se símbolos de estabilidade. Enquanto outras figuras públicas podem se deixar abalar pela pressão, Kate demonstrou uma impressionante capacidade de permanecer centrada. Quando finalmente assumiu plenamente seu papel como Princess of Wales, ela o fez com naturalidade, como se estivesse preparada para aquele momento há muito tempo. Não houve pressa nem insegurança, apenas a confiança tranquila de quem compreende profundamente suas responsabilidades. Grande parte dessa força vem de sua origem familiar. Carol Middleton nunca criou uma princesa no sentido tradicional. Em vez disso, criou uma mulher forte, consciente e preparada para enfrentar desafios com caráter. Outro aspecto fundamental da vida de Kate é sua relação com os irmãos. Seu vínculo com Pippa Middleton e James Middleton é frequentemente descrito como caloroso, divertido e profundamente solidário. Eles cresceram em um ambiente familiar cheio de amor, onde cada criança era valorizada e incentivada a ser quem realmente era. Como irmã mais velha, Kate muitas vezes assumia naturalmente um papel protetor, ajudava nos estudos, participava das brincadeiras no jardim e dividia momentos simples que se transformaram em memórias inesquecíveis. A casa da família Middleton era conhecida por sua atmosfera acolhedora, repleta de risadas e companheirismo. Kate e Pippa, especialmente, sempre tiveram uma relação muito próxima. Com idades semelhantes, compartilhavam interesses, sonhos e atividades. Frequentemente participavam dos mesmos clubes e eventos escolares, tornando-se não apenas irmãs, mas também grandes amigas. Mesmo quando Kate foi para a universidade e sua vida começou a tomar novos rumos, a conexão com os irmãos permaneceu forte. Telefonemas frequentes, encontros familiares e viagens juntos ajudaram a manter esse vínculo sólido ao longo dos anos. Hoje, mesmo vivendo sob os holofotes do mundo inteiro, Kate continua valorizando profundamente esses laços. Para ela, família sempre foi o verdadeiro alicerce de sua vida. Desde a infância, os três cresceram cercados por carinho, cumplicidade e uma forte sensação de união. Essa base familiar permaneceu intacta mesmo quando a vida de Kate mudou completamente e passou a ser observada pelo mundo inteiro. Entre Kate e Pippa, sempre existiu uma relação marcada por admiração e amizade. Pippa, a irmã mais nova, sempre demonstrou orgulho da calma e da gentileza da irmã mais velha. Ao mesmo tempo, Kate sempre soube que podia contar com Pippa nos momentos mais importantes da vida. Um dos exemplos mais marcantes desse vínculo foi o casamento real de 2011. Pippa esteve ao lado da irmã durante todo o evento, desempenhando um papel importante e simbólico naquele dia histórico. Mais do que uma simples cerimônia, aquele momento representava anos de confiança e companheirismo entre as duas. Mesmo com agendas cheias e responsabilidades diferentes, as irmãs continuam encontrando tempo para estarem juntas. Em encontros familiares, é comum vê-las conversando, rindo e compartilhando momentos simples, mas cheios de significado. O carinho entre elas é evidente nos gestos discretos, nos olhares calorosos e na naturalidade com que convivem. A relação de Kate com seu irmão mais novo, James, também é profundamente especial. Sendo o caçula da família, James sempre teve duas irmãs para admirar e se inspirar. Ao longo dos anos, ele frequentemente mencionou como ambas estiveram ao seu lado nos momentos difíceis. Kate, em particular, sempre foi uma fonte de estabilidade para ele. Desde a infância até a vida adulta, ela ofereceu apoio, escuta e encorajamento. Essa presença constante ajudou James a atravessar fases desafiadoras e a encontrar confiança em si mesmo. Mesmo depois de se tornar uma figura pública global, Kate nunca deixou de manter esse relacionamento próximo. Ela continua acompanhando a trajetória do irmão, celebrando suas conquistas e oferecendo apoio quando necessário.
Tornar-se membro da realeza poderia facilmente ter criado uma distância entre Kate e sua família de origem. No entanto, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ela fez questão de manter seus irmãos presentes em sua vida. Pippa e James participaram de momentos importantes, eventos familiares e celebrações ao longo dos anos. Kate também gosta de reunir as famílias, permitindo que seus filhos convivam com os primos e cresçam dentro de um ambiente familiar cheio de afeto. Esse círculo de apoio se estende agora para na próxima geração. As crianças brincam juntas, compartilham férias e criam memórias que reforçam ainda mais a união da família Middleton. Para muitas pessoas, a vida de Kate parece um verdadeiro conto de fadas. A imagem pública de uma princesa elegante, com postura impecável e sorriso radiante, frequentemente domina as capas de revistas e as manchetes. No entanto, por trás dessa aparência perfeita existem desafios reais. Durante suas gravidezes, Kate enfrentou uma condição extremamente difícil chamada hyperemesis gravidarum, uma forma grave de enjoo gestacional. Diferente do mal-estar comum da gravidez, essa condição provoca náuseas intensas, desidratação e fraqueza severa. Em vários momentos, ela precisou ser hospitalizada devido à gravidade dos sintomas. Comer ou beber tornava-se quase impossível, e o cansaço extremo a obrigava a permanecer na cama por longos períodos. Mesmo assim, as câmeras continuavam esperando por ela. O público via apenas a princesa elegante e sorridente, enquanto as dificuldades eram enfrentadas longe dos holofotes. Por trás dessas imagens, porém, havia uma realidade muito mais difícil. Enquanto o público observava cada detalhe de sua aparência, poucos compreendiam o peso que ela carregava. O palácio manteve silêncio durante grande parte desse período, tratando a situação como algo estritamente privado. Ainda assim, o desafio que Kate enfrentava era profundamente sério, um momento que exigia força física e emocional extraordinária. Em suas aparições públicas, muitos notaram que ela parecia mais magra e pálida do que o habitual. Ainda assim, sua postura permanecia firme. Como uma armadura invisível, sua elegância escondia uma batalha silenciosa. Em vez de permitir que a dor definisse suas atitudes, Kate escolheu transformá-la em força. A mídia continuava analisando cada movimento. Comentavam suas roupas, sua expressão, sua postura. Poucos, porém, reconheciam a dificuldade de viver sob constante vigilância enquanto enfrentava os desafios da maternidade e da saúde. Cada evento público exigia coragem, cada sorriso era um gesto de resistência. Essa força não era apenas uma habilidade aprendida no ambiente da realeza. Ela vinha de muito antes. Kate cresceu em uma família onde valores como paciência, empatia e equilíbrio emocional eram ensinados diariamente. Sua mãe, Carol Middleton, teve grande influência na formação de seu caráter. Foi dela que Kate herdou a capacidade de manter serenidade, mesmo quando o mundo parecia implacável. Quando as regras rígidas da monarquia não podiam protegê-la das críticas ou da pressão pública, foi essa força interior que prevaleceu. Em vez de se esconder ou ignorar as dificuldades, Kate começou a falar de forma cuidadosa sobre temas que raramente eram discutidos abertamente. Aos poucos, passou a abordar os desafios da gravidez, da maternidade e da saúde mental. Essa decisão teve um impacto profundo. Ao compartilhar suas experiências, ela deu voz a milhares de mulheres que enfrentavam problemas semelhantes. O que poderia ter permanecido como uma luta pessoal transformou-se em uma conversa global sobre empatia e compreensão. Nesse momento, Kate deixou de ser vista apenas como uma figura elegante da realeza. Ela passou a ser reconhecida como uma líder moral, alguém cuja influência não vinha de títulos, mas da sinceridade de suas ações. Essa mudança também refletia uma transformação maior dentro da monarquia. Durante décadas, a instituição foi definida principalmente por tradição, linhagem e protocolo. No entanto, ao longo do reinado de Elizabeth II, tornou-se cada vez mais evidente que o futuro da coroa dependia de algo além da herança familiar. Dependia da confiança do povo. A rainha compreendia que o mundo estava mudando. Para que a monarquia continuasse relevante, ela precisava de figuras capazes de se conectar verdadeiramente com as pessoas. Muitos observadores acreditam que Elizabeth reconheceu essas qualidades em Kate, uma mistura rara de humildade, empatia e firmeza. Enquanto isso, o cenário dentro da família real também evoluía. Charles III assumiu o trono ao lado de Camila, Queen Consort, representando a continuidade das tradições reais. No entanto, uma nova geração começava a ganhar destaque.
Kate, ao lado de Prince William, representava uma abordagem diferente da realeza. Em vez de se limitar aos rituais formais, ela buscava contato direto com as pessoas, visitava escolas, conversava com mães, apoiava iniciativas de saúde mental e defendia a importância da primeira infância. Esse estilo criou uma conexão genuína com o público. As pessoas não viam apenas uma princesa, viam alguém que compreendia suas preocupações e compartilhava valores semelhantes. Com o tempo, essa ligação tornou-se cada vez mais evidente, não porque Kate buscasse atenção, mas porque suas ações falavam por si mesmas. Sua influência começou a aparecer em mudanças sutis dentro da própria instituição, eventos mais acessíveis, discursos mais humanos e maior atenção a temas sociais relevantes. Kate não tentou destruir as tradições da monarquia. Pelo contrário, ela ajudou a renová-las. Trouxe à instituição algo que muitas vezes parecia distante: autenticidade. Seu impacto pode ser visto nos sorrisos das crianças que ela visita, nas palavras de apoio que oferece às famílias e na forma como consegue fazer cada pessoa se sentir ouvida. São gestos simples, mas profundamente significativos. A coroa pode estar atualmente na cabeça de outra pessoa. No entanto, o futuro da monarquia parece cada vez mais ligado aos valores que Kate representa: compaixão, resiliência e humanidade. E talvez seja exatamente isso que define sua verdadeira força. Não é o título que ela carrega, mas o exemplo que ela oferece. Uma prova de que a liderança mais poderosa muitas vezes nasce do silêncio, da empatia e da coragem de continuar sorrindo, mesmo diante das maiores dificuldades.